meu nome é Lin Alves, sou professora do Instituto de Humanidades, Arte e Ciência aqui na UFBA e coordeno o grupo de pesquisa Comunidades Virtuais aqui na UFBA. Alguns de vocês já conhecem o trabalho da gente e sabem e vêm acompanhando que estamos realizando uma série documental sobre diferentes temas, né? Temas que tensionam e fazem parte do objeto de investigação do nosso grupo de pesquisa. E nesse momento eu estou aqui para convidar vocês para assistir o nosso novo documentário sobre ciência, tecnologia e cultura. Esse documentário ele tem o objetivo de socializar as investigações que vêm sendo realizadas por pesquisadores brasileiros e portugueses dentro desse campo de atuação, né? Ciência, tecnologia e cultura. Esse documentário também está vinculado ao programa Ciência na Escola e especialmente ao projeto Rede Educa, aqui na região Nordeste, coordenado pela professora Andréa Oliveira. Esse programa, o Rede Educa, é denominado de Educação Colaborativa e Ação no Nordeste. E tem o objetivo exatamente de discutir e aprofundar e pensar em práticas que tornem o ensino de ciência mais significativo. Então, o projeto é coordenado pela professora Andréa Oliveira, que é também coordenadora do Programa de Ensino e Filosofia da Ciência aqui na UFBA. Então, durante os episódios, vocês vão poder ouvir professores, pesquisadores, mas também professores e alunos que vêm ao longo desses últimos anos construindo um sentido diferenciado para essa relação ensino e difusão da ciência. Convido a todos a participarem, né, vendo os documentários, compartilhando, comentando e contribuindo para que a gente construa um olhar mais significativo para essa relação do ensino de ciência. Obrigada. Olá, pessoal. Meu nome é Danilo Sandi. Eu sou professor de Física da Unicentro, a Universidade Estadual do Centro-Oeste, fica no oeste do Paraná. Eu tenho uma formação de bacharelado em Física pela Universidade Estadual de Santa Cruz, mestrado em Física pela mesma universidade. Meu doutorado foi em Geofísica pela Universidade Federal da Bahia. Depois eu fiz uma especialização em Game Design na Universidade Estadual da Bahia, onde eu comecei a atuar com o desenvolvimento de games. E atualmente eu faço um pós-doutoramento na Universidade de Coimbra, onde eu estou desenvolvendo uma pesquisa de avaliação de um dos jogos que eu estou desenvolvendo, que é o nivelamento online. Bom, então hoje o meu foco de trabalho é no desenvolvimento e avaliação de jogos e aplicativos gamificados de modo geral, sempre focados para o ensino de ciências, normalmente para o ensino de ciências exatas, mas já tem algumas atuações também na área de ciências humanas. Bom, pessoal, eu desenvolvo alguns projetos. Nesse momento, na Unicentro, eu estou desenvolvendo um projeto de ensino remoto devido à questão da pandemia, e tanto com aulas práticas quanto com aulas teóricas. Então, eu tenho usado, por exemplo, o software Ocam, que é para gravação de aulas, e aí eu recomendo os alunos gravarem também essas aulas, gravarem vídeos como forma de avaliação. Então, eu gravo as videoaulas, mostro como eu faço, os alunos resolvem algum tipo de atividade ou fazem algum experimento, eles gravam e me enviam, isso é uma forma de avaliação que eu tenho trabalhado aí no ensino remoto. Outra atividade que eu tenho feito é com um software chamado CVMob. Então, basicamente, os alunos podem gravar o movimento de qualquer coisa, e através da gravação desse vídeo, os alunos conseguem extrair informações físicas. Então, o CVMob é um programa em que, através de um vídeo, onde tem um movimento qualquer que a gente quer estudar, esse programa consegue extrair informações físicas, como posição, velocidade, aceleração, ângulos. Então, um dos trabalhos que eu tenho feito com os alunos, eles gravam o vídeo do experimento em casa, e a partir daí extraem os dados físicos, utilizam o Excel para gravar, para reproduzir os gráficos e discutir e comparar com a teoria os gráficos que eles produzem. Então, esse é um dos trabalhos que eu tenho feito aí na questão das atividades práticas remotas.
Outro trabalho muito interessante é o da prototipagem. Então, por exemplo, recentemente eu solicitei aos alunos da engenharia agronômica que desenvolvessem sistemas de irrigação. Então, eu dei os conteúdos prévios e solicitei que eles desenvolvessem esses sistemas para que a gente discutisse a questão da estática e dinâmica de fluidos. E o trabalho foi excelente, eles ficaram muito empolgados e desenvolveram alguns sistemas bem simples e, ao mesmo tempo, eficazes para mostrar essa questão da irrigação. E, além disso, eles discutiram, teoricamente, quais foram as grandezas que foram. Quais as grandezas físicas que estavam envolvidas, quais as teorias físicas que estavam envolvidas. Vocês podem ver esse vídeo da prototipagem aí na tela. Outro software que a gente tem utilizado é chamado de Firefox. Basicamente, é como se você utilizasse o próprio celular como um laboratório de física. Então, esse celular, o celular da gente, os aparelhos, eles já contêm acelerômetros, giroscópios, sensor de movimento, sensores acústicos, sensores de luminosidade, GPS, magnetômetro. Então, há uma diversidade de possibilidades que se podem trabalhar aí utilizando o próprio celular. Então, a gente tem trabalhado com os alunos, por exemplo, para estudar a queda dos corpos. Então, os alunos soltam um objeto e usam o celular não para marcar o tempo com cronômetro, porque isso seria complicado, o tempo é muito curto. Então, o que é que eles fazem? Quando eles soltam um objeto, eles falam com o celular, eles falam, vai. Aí o objeto cai, o som que o objeto faz quando toca no solo faz parar o cronômetro. Então, essa é uma das aplicações que a gente consegue fazer utilizando o próprio celular dos meninos. Outra aplicação interessante é o seguinte: para um estudo de pêndulos, por exemplo, movimentos pendulares, o próprio celular é utilizado como um pêndulo. Então, ele prende no aparelho celular um cabo e coloca o celular para oscilar. E esse movimento de oscilação do próprio celular é utilizado nesse software e é possível prever, por exemplo, a aceleração da gravidade utilizando o próprio celular como um pêndulo. Então, o aluno só precisa prender um cabo e alguns dados, ele fornece o tamanho do cabo que ele utilizou e o próprio celular já dá o valor da aceleração da gravidade a partir das medidas que ele fez. E se ele quiser, ele também pode usar o valor da aceleração gravidade padrão e, a partir daí, descobrir o comprimento do cabo. Então, assim, é possível ensinar física utilizando o próprio celular dos alunos. Essa é uma das atividades que a gente tem feito aqui, utilizando o Firefox. Além disso, tem outros sites que possuem simulações interativas. A gente tem utilizado também o MyPhysics Lab, então possui várias simulações interativas. Então, o professor pode fazer um roteiro prévio de física, por exemplo, e os alunos vão seguindo aquele roteiro, altera os parâmetros. Então, assim, como a gente não está podendo ir para o laboratório, a gente está fazendo esse laboratório de uma maneira virtual. Então, tem essas ferramentas que a gente está utilizando. A outra é o Fat Simulation. Essa eu recomendo demais. Então, é um site com centenas de interações, de simulações interativas na área de física, química, matemática, em outras áreas também. Então, a gente, se quiser trabalhar, por exemplo, o estudo do movimento dos corpos. Então, lançamento oblíquo. Então, tem lá um canhão e tem as simulações do canhão. A gente altera a velocidade inicial, alcance, altura máxima. Então, dá para trabalhar muitas coisas com essas simulações e já tem roteiros prévios que outros professores disponibilizaram lá na rede. Então, esse é alguns dos trabalhos que a gente vem fazendo aqui nesse projeto de ensino
de atividades práticas no contexto aí da pandemia. Outro trabalho que eu tenho feito na questão da pesquisa é com o jogo Nivelamento Online. Então, o jogo Nivelamento Online é um dos jogos que eu estou desenvolvendo, é o jogo que eu mais estou me empenhando nesse momento. E a minha atividade de pesquisa do pós-doutoramento é fazer a análise da avaliação, na verdade, da aprendizagem, da motivação, do engajamento dos alunos utilizando esse jogo. Então, eu tenho usado algumas ferramentas para verificar usabilidade também, aprendizagem, motivação que os alunos nos oferecem aí de dados, o que eles pensam sobre a aprendizagem deles, sobre o engajamento utilizando essa ferramenta. Então, eu fiz um trabalho recente, apliquei com os alunos de 3 turmas aqui na Unicentro, comparando o Moodle e o nivelamento online. E a gente teve um desempenho muito interessante, alguns dados, inclusive, inesperados, favorecendo o nivelamento online. Os alunos relatam que é o dinamismo que a ferramenta oferece, a praticidade, o feedback imediato. Então, eles aceitam muito bem a questão dos jogos. A gente está usando os jogos aqui em nível superior, e eles aceitam muito bem essa questão dos jogos e aplicativos de um modo geral. E essa é uma das atividades que eu tenho feito aqui. Não só a de desenvolver as funcionalidades e aprimoramento do jogo Nivelamento Online, como avaliar com os meus alunos como é que está o desempenho disso. Então, essa é uma das tarefas que eu estou desempenhando aqui na Unicentro. O primeiro jogo que eu desenvolvi foi o jogo Exatamente. Então, de onde é que veio a ideia do Exatamente? Eu estava dando aula em 2012, eu era professor substituto na UFBA, e passava listas de exercícios de matemática na época, e os alunos traziam essas listas no celular. E eu ficava incomodado, porque vinha deformado no celular, e eu pensava, por que essas listas não já estão num formato adequado, não já estão dentro do celular desses alunos? Então foi daí que começou a me incomodar a ideia de por que a gente não já pode colocar isso dentro do celular? Então, foi daí que surgiu a ideia do Exatamente. Então, o Exatamente é um jogo para o ensino foi pensado para o ensino de matemática, depois para o ensino de física, para exatas de um modo geral, mas a ideia era que as listas de exercícios dos alunos estivessem dentro do celular. Basicamente era isso. Mas eu não sabia como fazer. Eu tinha ideia, mas eu não sabia programar, eu não sabia nada de design, então eu precisava de uma equipe. Foi daí que eu tive a oportunidade de fazer a pós-graduação em Game Design na UNEB. E a partir daí eu montei uma equipe, e a nossa equipe, ao final aí da pós-graduação, a gente chegou no primeiro mínimo produto viável com Exatamente. Depois a gente conseguiu um financiamento da FAPESB, financiamento de ideias inovadoras com esse projeto, e ele foi pensado para ensino de matemática, depois pensado para ensino de física, mas no final das contas virou um tipo de plataforma que foi utilizada na psicologia hospitalar, lá na Universidade Federal de Sergipe, depois foi utilizado para microbiologia industrial, lá na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, foi interessante, porque isso não foi planejado. A ideia era construir uma plataforma que pudessem conter questões, na verdade, uma plataforma de quiz, um jogo de quiz, e esse jogo foi utilizado em outras áreas. Acabou que não foi utilizado nem em matemática nem em física. Vocês podem ver um pouco do vídeo aí da nossa produção, do Exatamente aí na tela.
uma desvantagem do Exatamente é que ele foi desenvolvido só para Android. Então a gente pensou em desenvolver ele para Android e para iOS, mas acabou que ele ficou só na versão Android. E ele não foi utilizado com os alunos de matemática e física como foi pensado. Mas uma vantagem é que professores de outras áreas poderiam colocar conteúdo e utilizar essa plataforma, esse jogo que foi construído aí para ensinar para os seus alunos e tudo. O segundo jogo que eu desenvolvi foi o Baú do Tesouro. Esse foi curioso porque a ideia surgiu de uma mensagem do WhatsApp que eu recebi. Basicamente, a mensagem dizia, descubra o código. Aí tinham cinco... era um problema de lógica de 5 perguntas, em que você tinha que adivinhar, a partir de 5 códigos de 3 dígitos, gerar um único código de 3 dígitos. E a partir daí eu pensei, eu vou gamificar essa atividade. E aí eu comprei um baú de madeira bonitinho, nessas de lojas de porta-joias. Coloquei um cadeado de segredo de 3 dígitos e elaborei uma lista de exercícios com 5 questões, onde cada alternativa das questões, cada alternativa tinha um código associado. Ou seja, quando os alunos resolviam as 5 questões, ele teria 5 códigos de 3 dígitos. Aí ele era conduzido para um problema de lógica e no final, esses 5 códigos de 3 dígitos virava um código de 3 dígitos que abria o baú físico, onde tinha chocolate e um QR Code que eles liam e dizia a pontuação que eles ganharam. E essa atividade lúdica, ela foi bastante difundida na época. Eu cheguei a utilizar por mais de 1 ano e meio. E outros professores viram a atividade. A gente chegou a utilizar ela como uma atividade padrão para o ensino de matemática na época. Vários professores utilizaram. Depois eu fiz algumas capacitações para ensinar os outros professores também a utilizar. E foi interessante porque depois professores de outras áreas que eu nem lembrava apresentaram ramificações. Então, a caixa preta do conhecimento, enfim, foi utilizado por outros professores. E essa ideia, mais tarde, a grande vantagem é que a gente utilizava em salas, de um modo geral, em salas físicas. Porém, quando a gente trabalhava com turmas grandes, eu cheguei a trabalhar com turmas grandes, ficava mais custoso ter que preparar o código diferente para cada baú desse. Então, fazer o código diferente para cada baú era uma coisa custosa. Então, a partir daí foi que surgiu a ideia do baú do tesouro virtual. Então, eu montei uma equipe e a gente desenvolveu o aplicativo do baú do tesouro. Então, a grande vantagem do aplicativo do baú do tesouro era que os códigos eram... Cada equipe tinha um baú diferente, um código diferente para abrir. A desvantagem é que eles gostavam do baú físico, então chama a atenção dos alunos, baú físico, chocolate. Mas, assim, em algumas atividades, em alguns casos, com turmas grandes, era melhor usar a aplicação virtual, porque ficava mais prático para o professor. Essa aplicação está disponível na Play Store. Infelizmente, a gente também desenvolveu apenas para Android, mas ela está disponível, os professores podem entrar, cadastrar suas 5 questões e automaticamente desenvolver, gerar o jogo. E a interface para os alunos tá bem bonitinha, então os alunos podem utilizar tranquilamente, ela está funcional. E é isso, a vantagem nesse caso, outra vantagem no caso do baú virtual, era o fato de que o professor poderia avaliar em tempo real. Então, isso não acontece quando a gente faz com o baú físico, a gente teria que ir de carteira em carteira. Mas com o baú virtual, o professor recebe quais questões os alunos já marcaram e quais eles acertaram e quais erraram enquanto a atividade está acontecendo. Então, a gente consegue, por exemplo, acompanhar se uma turma marcou alguma questão errada, a gente pode chegar na turma, chegar na equipe e perguntar como é que eles responderam a questão, tentar entender qual foi a dificuldade da equipe. Então, essa proximidade fica mais fácil, no caso, com essa atividade virtual, porque ela, em tempo real, mostra o desempenho dos alunos para o professor. Então, é uma das vantagens aí do baú virtual. A desvantagem é que a lógica por trás do problema final, ela quando o aluno resolve uma vez, a segunda vez fica mais fácil. Então, no final das contas, a gente usava só uma vez por semestre. Então, uma desvantagem dessa plataforma gamificada, vamos colocar dessa forma, é que ela era utilizada só uma vez por semestre. Não dava para usar mais de uma vez, porque os alunos que resolviam a primeira vez, mesmo que os números mudassem, as questões mudassem, a lógica final ela era parecida. Então, a pessoa que já resolveu a primeira vez ficava mais fácil.
tem aí na tela uma imagem do baú do tesouro, o baú físico, o baú virtual, o problema de lógica aí que gerou, no final que eu recebi no WhatsApp, que gerou essa ideia aí no final das contas. Bom, o terceiro projeto, esse é o que eu estou trabalhando atualmente, é o nivelamento online. Então, de onde é que veio a ideia do nivelamento online? O nivelamento online, ele veio porque eu estava trabalhando com um curso de nivelamento em matemática básica para calouros. Então, os alunos entravam na faculdade e tinham dificuldade em matemática básica. Então, a gente tinha um programa físico, onde tinham pequenas aulas de reforço de matemática básica. E aí eu pensei, o problema é que nem todos os alunos poderiam participar das atividades nos horários em que a gente disponibilizava, principalmente os alunos do noturno que trabalhavam durante o dia. Então eu pensei, poxa, como é que a gente pode permitir um acesso maior ao nivelamento online, já que a gente não tem número de professores suficiente para oferecer mais turmas. Então a gente pensou em criar o nivelamento online, que era um jogo com quizzes e vídeos para reforçar conteúdos de matemática básica. A princípio ele foi pensado dessa forma. Então, parte da equipe original do Exatamente se aliou aí no nivelamento online. Então, ao longo de alguns anos aí, mais de um ano desenvolvendo, a gente agora, recentemente, no mínimo produto viável. Então, o nivelamento online ele tem perguntas e respostas, vídeos, itens que vão evoluindo ao longo do jogo. Então, pode pedir uma dica, eliminar alternativa, pular questão. Os alunos, eles passam por missões. Então, tem missões que vão recomendando questões, vão recomendando reforço dos conteúdos que eles não foram tão bem. Tem um perfil onde é possível ver a estatística completa do jogo, tempo de estudo, progresso. E a temática é de galáxias, então é de universo. Então, ele tem a galáxia do conhecimento, as galáxias do conhecimento. Dentro de cada galáxia vem as constelações, dentro de cada constelação os planetas. E aí que vem a série de questões que ele vai resolvendo, ganhando moedas, cristais. Ele adquire avatar, tem um rank. Enfim, tem uma variedade de funcionalidades mecânicas que vão estimulando os alunos. E esse jogo, o Nivelamento Online, foi utilizado aqui na Unicentro, então com 3 turmas. A gente colocou exercícios similares no Moodle e no Nivelamento Online, colocou dicas também no Moodle, colocou a opção de responder mais de uma vez no Moodle. Então, a gente tentou fazer atividades similares no Moodle e no Nivelamento Online e fez revezamento da turma. Então, turma A e B usou o Moodle, turma C utilizou o Nivelamento Online. Depois a gente fez outro conteúdo, inverteu. E aí a gente coletou o feedback desses alunos depois, de como é que eles perceberam, como é que foi a experiência deles utilizando o nivelamento online e o Moodle. A gente fez uma análise estatística disso e percebeu que, no quesito aprendizagem, eles entendem que é parecido, porém, eles se sentem muito mais motivados a responderem as mesmas questões, com as mesmas dicas no jogo, porque eles ficam eles querem saber o que vai acontecer depois, eles querem crescer, melhorar um pouco no ranking, ganhar mais moedas. Então, os alunos se sentiram muito estimulados e se engajaram muito com o nivelamento online. Então, vocês vão ver aí um pequeno vídeo do nivelamento online na tela. O jogo foi pensado inicialmente para matemática, mas ele foi utilizado, na verdade, na física, que a gente utilizou para ensino de física, mas tanto esse jogo, Nivelamento Online, quanto os outros, o Baú do Tesouro, ou Exatamente, ele é completamente aberto para que outros professores possam colocar os conteúdos. Então, o Nil, por exemplo, nesse momento está sendo introduzida a versão professor, onde o professor... Existe a galáxia e os conteúdos já dentro do jogo que os alunos podem seguir, como se fosse um modo campanha. Entretanto, o professor pode criar, ele acessa a plataforma, ele cria as questões e com poucos cliques ele cria o próprio universo do conhecimento, onde os alunos podem entrar através de um PIN e ver a galáxia que o professor criou. Então tem a galáxia, as constelações, os planetas, as questões que o professor colocou e a mesma gamificação, os mesmos elementos de game design do jogo principal vai ter nessa versão do professor. Então a ideia é que o professor consiga criar o seu jogo
de um modo mais fácil, de um modo facilitado, introduzindo as questões e as dicas, basicamente. Ele também pode usar as questões que já estão no jogo previamente ou de outros professores. Então, essa é a ideia aí do exatamente na modalidade professor, além da modalidade campanha. Qual a vantagem do nivelamento online com relação às outras plataformas? A gente criou ele como um web app, ou seja, ele pode ser utilizado em qualquer dispositivo móvel, qualquer celular, tanto Android quanto iOS, porque ele, na verdade, está no navegador. Mas ele não é para ser utilizado no PC. Todas essas plataformas e jogos que eu acabo desenvolvendo são voltadas para o celular. Então, os alunos não acessam pelo computador. O professor acessa pelo computador para ter o desempenho para ver o desempenho dos seus alunos ou para cadastrar as questões e configurar o jogo. Mas os alunos utilizam no celular, qualquer que seja o celular. Então essa é a ideia aí do exatamente, ou do nivelamento online, que é onde eu estou hoje desenvolvendo mais e realizando a minha atividade de pós-doutoramento, avaliando a efetividade desse jogo no final das contas. E pode ser utilizado em qualquer área, não precisa ser necessariamente na área de matemática para a qual ele foi pensado, nem para a área da física, pode ser utilizado em qualquer área. Então esse foi o nivelamento online, que é o projeto que atualmente eu estou mais engajado. Mas tem outros projetos que eu venho pensando em desenvolver, na verdade já tenho alguma coisa escrita, por exemplo, a Batalha no Plano. Então, recentemente eu participei de uma aula de inglês, inclusive, tinha uma espécie de tabuleiro, como se fosse um tabuleiro de xadrez, 8x8, era um pouco menor, e a turma foi dividida em equipes, e essas equipes interagiam, escolhendo uma letra e um número, e recebiam uma pergunta e depois um item. Então, essa atividade foi pensada, ela era planejada para turmas pequenas, aí eu remodelei a atividade, hoje ela pode ser utilizada para turmas maiores, introduzi mais itens, aumentei o tabuleiro, e a ideia é o seguinte, essa batalha do plano hoje pode ser utilizada e só precisa basicamente de um quadro para que o professor desenhe o tabuleiro e cards, onde ele traga previamente as questões de qualquer área do conhecimento. E aí a gente pode fazer uma espécie de competição entre a turma, as equipes que vai formar na turma, onde eles vão respondendo perguntas, então um jogo de perguntas e respostas com tabuleiro, e quando eles acertam, eles recebem itens que podem fazer com que diminua o ponto da equipe adversária ou aumente o seu próprio ponto, enfim. É uma espécie de competição com quiz. Então, é uma das estratégias gamificadas aí que eu estou aprimorando nesse momento. E o outro jogo que eu estou planejando é o RPG da Física. Esse eu tenho um pouco mais de mais material escrito sobre ele. Ele é de uma complexidade maior, então, nesse caso, ele não é tão flexível quanto os outros na questão do conteúdo. Ele é específico para trabalhar física mecânica, uma área da física. E a ideia dele é o seguinte: os outros produtos que eu venho desenvolvendo, as outras estratégias, às vezes elas são conteudistas. Então, essa proposta de um RPG da física para trabalhar física mecânica, por mais que ela não seja tão maleável para trabalhar qualquer conteúdo, por outro lado, a ideia é abordar conteúdos sem a questão das perguntas e respostas, como os outros jogos e plataformas gamificadas. A ideia no RPG da física é que o personagem viva, o jogador viva um personagem em um ambiente, uma vila, por exemplo, e que ele vá desenvolvendo os conteúdos, ele vai percebendo as utilidades dos conteúdos que a gente quer trabalhar através de missões que vão sendo introduzidas no jogo, sem perguntas e respostas necessariamente. Então, por exemplo, um dos problemas, uma das missões nesse jogo é que o jogador, ele tem que resolver o problema porque a vila cresceu e tem uma demanda maior de alimentos. Só que a matéria-prima dos alimentos, os cereais que deveriam ser moídos, o processo de moagem está lento. Então, o jogador ele tem que ir no moinho, tentar entender por que é que o processo de moagem está lento. E aí ele vai ser conduzido ao conceito de potência. Ele vai perceber que a potência do moinho é insuficiente para moer a quantidade de cereais que é demandada pela vila. Aí ele vai ter que resolver um problema, que é o seguinte: tem uma cachoeira, essa cachoeira está escassa, ele vai ter que aumentar a queda d'água,
removendo uma pedra, ele vai ter que remover uma pedra e juntar duas cachoeiras para que a cachoeira fique maior e aumente a potência do moinho para produzir mais alimentos para a vila. Então, a ideia é trabalhar conceitos de um modo muito mais fluidos na narrativa que a gente vai construir. Então, é um jogo mais complexo do que os outros. Ele é mais complexo, ele requer uma equipe um pouco maior. E a grande vantagem é que ele também vai ser multiplataforma, então ele é pensado para, nesse caso, para mobile, mas ele vai poder ser utilizado em computador ou em outras plataformas também, é um jogo mais amplo. E a ideia aqui é que o jogador viva um personagem que vai trabalhar os conteúdos que a gente quer abordar na mecânica de um modo fluido, de um modo mais dinâmico, diferente dos outros, que é mais quizzes de perguntas e respostas. Então, esse é o escopo aí geral dos projetos que eu tenho desenvolvido e que eu pretendo desenvolver. Bom, como dica final, eu gostaria de dizer para os futuros professores que há diversas possibilidades para a gente utilizar trabalhando aí com os jogos e com os aplicativos gamificados. Então, vocês vão perceber na atuação de vocês que os alunos se sentem bastante engajados, eles se sentem bastante motivados quando eles estão usando uma metodologia ativa, de um modo geral, e os jogos e as plataformas gamificadas, elas vêm para ajudar nesse sentido. Então, elas tornam a aula mais dinâmica, eles motivam os alunos e dá para trabalhar os conteúdos que devem ser trabalhados dessa forma, através das metodologias ativas. Então, eu recomendo que vocês explorem há diversas metodologias, mesmo para aqueles que ainda estão começando nessa área. Então, a gente tem, por exemplo, o Kahoot, a gente tem, por exemplo, o Plickers. Então, são algumas ferramentas que podem ser utilizadas para começar a interagir com esse mundo de plataformas gamificadas, até que você adquira mais propriedade até utilizar os jogos ou outras plataformas mais sólidas de gamificação de jogos. Então, eu recomendo demais que vocês comecem a trabalhar com as metodologias ativas, que vocês vão transformar a aula de vocês a partir dessas estratégias. É claro que exige planejamento, é preciso testar antes, é preciso planejar, estudar, é preciso que o professor saiba o que pode dar errado quando utiliza essas estratégias. E a partir daí poder contornar caso aconteça efetivamente de dar errado atuando na prática. Então, essas são as minhas recomendações e eu posso dizer que vale muito a pena. Vocês vão perceber a diferença que é utilizar os jogos e as estratégias gamificadas entre várias que nós temos à disposição, ok? Então é isso, pessoal.